Então, galera, como eu tava falando, vocês perceberam que em nenhum momento eu falei que a minha vontade de querer ir pro exército era pelo simples fato de eu amar, de eu querer realmente, de eu gostar de ser oficial, entendeu? Putz, eu vejo que os motivos que me levaram a querer entrar lá era eu querer uma independência financeira, e dois, que pressão familiar. Então, putz, eu não considero isso, eu não considero válido para o quão grande é essa carreira, ok? Isso é uma carreira, não é uma profissão qualquer. Você leva isso pra vida inteira. Você abre mão de muita coisa. Você tem que se dedicar de uma maneira total, ok? Uma maneira integral. Então, se você não quiser, se você não está disposto a abrir a mão para tudo isso, se você não ama, você vai ver que não é sustentável a longo prazo. Você consegue ficar ali algum tempo, mas depois você vai se tornar uma pessoa infeliz. Putz, e ao decorrer do ano, em 2019, ok, eu tinha passado na faculdade. Aí eu falei, não, eu não vou fazer faculdade esse ano, porque primeiro era uma faculdade em outra cidade, por mais que seja uma federal, ainda eu ia ter gasto com moradia, e eu julgava que minha família não estava em condições de me bancar, de me sustentar. E como era um período integral, eu não via a possibilidade de eu estudar e trabalhar, não tinha como. Não era uma faculdade no noturno, por exemplo, ou só de manhã. Então, como que eu ia conseguir um trabalho sendo que eu não teria horário disponível por conta do curso? Aí, eu pensei, olha, vou estudar mais um ano, vou prestar o concurso mais uma vez. Se eu passar, eu vou pro concurso. Se eu não passar, pelo menos eu tentei. E aí eu tento a faculdade, ok? Aí foi isso que eu fiz. Eu estudei o ano inteiro, eu prestei outras provas, prestei a prova da EAR, eu prestei a prova da ESA, a prova da AFA, eu passei em todas. Em todas eu fui chamado, eu consegui passar ali para a segunda fase, que seria exame de aptidão física, exame de saúde. Tanto que na prova da EAR e a prova da AFA, eu fui lá para São Paulo, fiz os exames, passei no exame de saúde, exame psicológico. E aí, fiz a prova da SpaceX ali no finalzinho de setembro. Cheguei em casa, no mesmo dia que eu fiz a prova, fui corrigir o gabarito por um site não oficial, um gabarito extraoficial. E eu tive a pontuação excepcional. Falei, cara, não é possível, isso daqui tá errado. Eu tinha acertado, se não me engano, 89 questões das 100. Não, 89 de 96, algo assim, ok? Minha média final foi 8,9. Foi uma média muito boa. Na minha segunda tentativa eu consegui uma média muito alta. Se bem que nesse último ano as médias foram todas altas. Foi muito alta as médias. Eu não sei se a prova estava mais difícil. Eu considero que a prova estava mais fácil. Ao mesmo tempo eu estava mais preparado. Então é difícil dizer o motivo pela qual eu tive uma nota tão alta. Mas minha classificação também foi muito boa. Eu consegui a classificação 43 do concurso. Não foi cota, foi ampla concorrência. Tive ali a vaga 43. Comecei a correr atrás dos exames. Fiz os exames. Em janeiro eu entrei lá. Eu tinha passado na USP. Não quis fazer nem a segunda fase. Eu passei para a segunda fase. Não quis nem fazer a segunda fase, porque eu pensei, não, segunda fase, pra que eu vou perder meu tempo, sendo que eu já tinha feito todos os exames da SpaceX, eu já tinha comprado o enxoval da SpaceX, eu já estava decidido a ir pra SpaceX, que era uma coisa certa, que eu já tinha passado no concurso. Então eu peguei, falei, foda-se, não vou. Tinha feito FUVEST, tinha feito ENEM, fui bem nos dois, mas
mandei o foda-se e fui pra SpaceX. Cheguei lá, adaptação, tava animado. Os primeiros dias foi foda, com certeza, né? Foi assim, uma porrada ali, a rotina muito puxada, muito cansativo, pouco sono, aquela privação de sono fodida, um monte de missão que eles pagavam pra gente fazer, e aquele medo de não cumprir as missões e ter alguma consequência que sempre tem. Então, nossa, foi cansativo pra caralho. Aí, na adaptação, eu já, falava, nossa, é cansativo, eu sei que a adaptação é isso, eu sei que o meu comandante pilotão, ele tá com uma máscara, ele não é desse jeito, ele não vai ser desse jeito até o fim da minha formação, ali no meu primeiro ano de SpaceX. Eu sei que isso daqui vai passar, eu sei que é só adaptação, que realmente é um período difícil, que é uma outra fase seletiva, mas mesmo assim eu não tava gostando. Eu julgava, cara, tá, mas e depois? Eu comecei a pensar muito no depois da minha formação, o que eu não pensava antes. Eu só pensava, cara, um dia eu vou ser um oficial, ok, eu vou dar um salário. Só pensava nisso, pensava em salário e pensava que eu vou ser oficial. Eu não pensava o que eu faria realmente, sabe? Eu não tinha pensado a fundo. É claro que eu tinha conhecimento do que eu faria como oficial, mas eu não tinha a experiência de estar lá dentro e viver na pele tudo aquilo, o que é viver em coletividade, o que é viver no exército, o que é estar lá dentro. Aí eu comecei a refletir, será que é isso mesmo que eu quero? Eu via principalmente os meus colegas falando, nossa, tô realizando meu sonho. E pra mim é tipo só mais uma conquista, eu só passei num concurso difícil. Pra mim aquilo ali era... Eu não tinha a mesma vibração que eles. Eles meio que dedicaram a vida inteira em prol daquilo e eu dediquei 2 anos de estudo. Assim, eu nem cogitava antes fazer uma SpaceX, nem tinha conhecimento direito. E eles não, eles familiares, militares, eles tinham uma cultura já que já destinava eles a seguir esse rumo de oficialato, sabe? De querer isso. Eu não. Eu simplesmente queria fazer um ensino superior. Eu só queria ter um emprego bom, ter uma renda boa. E eu gosto muito da área de exatas. Tanto que eu falei, nossa, eu vou na SpaceX, eu vou poder ser um engenheiro. Tá certo. É um engenheiro combatente. Não é igual a engenharia aqui fora. Eu me enganei. Eu sabia que não era, mas eu depositava esperança que no fundo fosse. Mas não é igual. Se você quer uma engenharia aqui fora, que é uma engenharia civil, mecânica, elétrica, lá dentro não é a mesma coisa. Você vai ser um engenheiro combatente. São coisas diferentes. Você não vai ser um engenheiro igual aqui fora. Você não vai ter o conhecimento técnico que eu tanto queria ter, que você teria aqui fora. Você vai ter mais aliás, você não vai ter um conhecimento teórico, você vai ter mais um conhecimento técnico. Como fazer isso? Basicamente, eles vão te dar uma ordem, você vai ter uma missão e você vai ter que executar essa missão. Por exemplo, eu tenho a missão de construir uma estrada aqui até certo tempo. Vou ter uma tropa, vou ter um orçamento e vou ter que botar isso em prática. Engenharia aqui fora não, aqui você desenvolve, você cria. Não era a mesma coisa que tinha lá. Aí eu conversando com aspirantes, engenheiros, eu conversei com tenentes, engenheiros, conversei até com coronéis já da reserva, engenheiros, e falei tudo isso, conversei, troquei uma ideia. Eles falaram realmente, se você quer uma engenharia teórica, você quer uma engenharia aquela que você desenvolve, não é isso, cara. Você é um engenheiro de combate, não é a mesma coisa. E eu me enganei, eu sabia que não era
Mas no fundo eu acreditava que era, eu me enganei. Aí foi mais um outro motivo que falei, cara, não dá, isso daqui não é pra mim. Aí, pô, começou, entrei pelos portões, fiz a matrícula, começaram as aulas. Aí eu falei, nossa, agora que vai ser legal. Aqui, como eu gosto da parte intelectual da coisa, eu vou ter matérias aqui que, putz, vão ser bacanas, que eu gosto. A gente começou as aulas lá. Aí você via que o ensino era totalmente voltado para a área militar ali, para o exercício militar. Você tinha a química aplicada de uma maneira que era para o seu dia a dia militar. Não era uma química igual a que eu gosto, que é você saber sobre o mundo, sabe? Não é você... Putz, você tinha uma química ali que, por exemplo, você entendia mais como é que era as partes de oxidação. Claro que você ia usar isso pra tua vida ali. Tu tinha que cuidar do seu armamento, evitar a corrosão dele, a ferrugem. Por exemplo, a parte matemática, cara, você precisava de ter uma carga horária, um currículo para que aquilo se tornasse um ensino superior. Então você tinha matérias em matemática, aliás, não é matemática, é cálculo, ok? Você tinha a parte de cálculo que era simplesmente para preencher um currículo. Então você não se aprofundava, você cortava bastante parte ali, você tinha basicamente o essencial, você não tinha um aprofundamento. O que é o que eu desejava. Você tinha, putz, era diferente, sabe? Não era como uma faculdade. E eu achei que eu fosse ter um ensino igual de uma faculdade e também mais o ensino militar. Não, você tem um ensino militar, inclusive o ensino ali, o ensino teórico tá super voltado para a prática militar. Então, eu me enganei mais uma vez. E aí eu comecei a ficar triste, né? A ficar... não ter mais a vontade de estar lá, não ter mais aquela sensação de que, nossa, esse aqui é meu sonho. Porque eu via as pessoas lá, os meus camaradas do meu pelotão, da minha companhia, vibrando, falando, nossa, finalmente tô aqui, realizei meu sonho. E eu não tava na mesma sintonia, não tava me sentindo da mesma maneira. Aí, putz, conversei com minha família, eles entenderam, falaram, putz, você tem certeza? Você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão de um futuro certo. Eu falei, eu sei, eu tô abrindo mão ali do futuro certo, ó, o futuro certo. E não é esse tipo de futuro que eu pretendo ser feliz, eu pretendo ser uma pessoa que se sinta completa, satisfeita, fazendo uma coisa que gosta. Eu não tava me sentindo dessa maneira lá dentro, eu não tava me sentindo fazendo uma coisa que eu gosto. Eu gosto ali da parte militar, eu gosto ali, putz, gosto de armamento, gosto ali de filmes militares, mas eu não amo aquilo ali. Então eu falei, olha, eu acho que eu posso até conseguir completar a formação. Ali eu vou ter que ter um controle muito grande da mente para você suportar toda aquela pressão, aquele jogo. E eu posso até completar a formação, mas não vou ser feliz depois. Eu vou ter um compromisso muito grande. Eu acho melhor parar agora. Eu acho melhor começar a estudar e fazer o que eu realmente quero. Fazer uma engenharia aqui fora. Vida não tá fácil, não é fácil pra ninguém. Não é fácil nem pro cara que tem uma faculdade, imagina pro cara que não tem, conseguir um emprego, conseguir uma prosperidade, uma vida digna. Sei que não tá fácil, mas você começa a pensar
e ver que não vale a pena a tua infelicidade, vale a pena você batalhar do que ser infeliz. Foi que eu decidi pedir desligamento. O processo até que demorou, não tô puxando sardinha minha, mas realmente isso aconteceu, ok? Eu tava me destacando ali no pelotão por conta que eu tava conseguindo aceitar a hierarquia, a disciplina que era necessária. Tava conseguindo mandar bem essas partes aí. E tava indo, tava levando. Ninguém... Putz, na hora que eu falei que eu tinha pedido desligamento pros meus companheiros, eles não acreditavam. Falavam, nossa, sério isso? Não dava pra saber, não dava pra perceber que você levava aquilo como se fosse uma coisa que você queria. E não era. Não era o que eu queria no fundo, no fundo. Foi uma surpresa pra eles, pro meu comandante. Meu comandante tentou... ele tentou me fazer ficar por alguns dias ali. Ele falou, olha, conversou comigo, até ele realmente dar entrada no pedido de desligamento. Demorou uns 2 dias ali, porque ele ficou conversando comigo, tentou me fazer mudar de opinião, claro. Aí ele, depois que deu entrada no meu pedido de desligamento, demorou ali uma semana mais ou menos ali. Foi bem corrido, porque tinha bastante detalhe para você fazer, tinha uma porrada de documentação, tinha exame a ser feito, você tinha que colher um monte de assinatura. Enfim, se quiserem eu faço um vídeo explicando melhor como que é o processo de desligamento. Mas enfim, a minha experiência na SpaceX foi bacana. Eu sinto que eu me engrandeci, eu tive um amadurecimento muito grande lá dentro. Eu aprendi a ser mais responsável, aprendi a ser mais pontual com os horários, aprendi a prestar atenção em certas coisas que eu não prestava. E sem dúvidas vai ser uma coisa que eu vou levar pelo resto da vida, ok? Se quiserem um vídeo, uma continuação, falando um pouco mais a respeito, falando outras coisas da minha experiência lá, eu posso fazer. Inclusive eu posso passar algumas dicas para quem quer prestar prova. Aí fica a critério de vocês. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Deixe seu like e se inscreva. É isso, um abraço, com Deus.